Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, estamos começando agora o programa Papo Certo. Eu, Amanda de Oliveira e Evanira Guiar. Sejam bem-vindos. Nosso programa, você já sabe, vai ao ar de segunda a sexta às 8 da noite aqui na sua TV. E hoje o papo é trabalhista e o tema segurança no trabalho. Estamos recebendo o advogado especialista em Direito e Processo do Trabalho, além de professor do curso de Prática em Acidente do Trabalho, Dr. Felipe Oliveira Scherer. Muito obrigado pela presença no Papo Certo de hoje. Obrigado pelo convite, Amanda, Evanir e a todos que nos assistem e nos escutam. Seja muito bem-vindo, então, Muito doutor obrigado. Felipe. E você aí de casa já pode aproveitar e enviar a sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp 51 3029 8080, que o nosso convidado vai responder aqui no programa. Fique aí, que já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Estamos de volta com o Papo Certo e não se esqueçam que também estamos ao vivo pelo YouTube e Facebook. E você já pode compartilhar o nosso programa através dessas plataformas. Doutor, para começar o nosso papo de hoje, agora em abril foram divulgados os dados de 2022 quanto à ocorrência de acidente do trabalho. Quantos casos de acidente do trabalho tivemos no Brasil em 22? Bom, em 2022 nós tivemos aí aproximadamente 610 mil casos de acidente de trabalho. Para ser mais exato, nós tivemos 612,9 mil casos. Isso, claro, considerando apenas os dados formais. Nós temos também alguns casos de acidente de trabalho que não são registrados. Esses dados são estimados aí em cerca de 20%. Então, além dos 600 mil mais, aproximadamente aí uns 120 mil casos além disso. Que não são comunicados à Previdência Social. Onde é que se obtém esses dados, doutor? Bom, esses dados eles estão todos compilados numa plataforma que foi confeccionada pelo Ministério Público do Trabalho, tá? Que a plataforma se chama Smart Lab. Ali eles pegam todos os dados das CATs que foram emitidas pelo INSS, aliás, para o INSS, né, os acidentes de trabalho comunicados ao INSS, e eles vão destrinchando ali todos os dados para que a gente possa ter o acesso. E, doutor, como que o empregado pode identificar se o caso dele se enquadra ou não na legislação? Bom, realmente assim, o tema do acidente de trabalho, ele é um tema muito complexo, tá? Ele tem muitas nuances, então sempre é muito importante que o trabalhador, em caso de dúvidas, ele procure um profissional especializado em direito do trabalho e em acidentes de trabalho. Mas, linhas gerais, tá? Nós vamos ter a ocorrência de um acidente de trabalho quando o trabalhador ele sofre uma moléstia, ele sofre um dano no momento do trabalho, seja num horário de trabalho dentro da empresa ou fora do estabelecimento da empresa. Então, nessas situações, assim, bem em linhas gerais, nós vamos estar diante de um caso de acidente de trabalho nessas condições. Que também soma com aquele caso de se o trabalhador ele está no percurso até o trabalho, também é considerado acidente, então? Isso, mas isso é só para fins previdenciários. Para fins trabalhistas, o empregador ele não teria responsabilidade alguma nesses casos de acidente de trajeto. Que interessante, porque isso é uma coisa bem comum, né, Evander, que as pessoas provavelmente confundem. Confundem. Aí, nesse caso, assim, para fins previdenciários, ou seja, ele vai ter direitos
previdenciários reconhecidos, como, por exemplo, o B91, um auxílio doença por acidente de trabalho. Então, vai ser caracterizado somente para fins previdenciários. Para fins de responsabilidade civil do empregador, não há direito. Somente aqueles acidentes que acontecem na empresa, no local de trabalho. Não necessariamente no local de trabalho, mas que ocorrem quando o trabalhador está em horário de serviço ou está prestando algum serviço a mando da empresa. Porque, por exemplo, nós temos trabalhadores que exercem suas atividades de forma externa. Se sofre um acidente externamente, também pode ser enquadrado como acidente de trabalho. Muito bem. E quem são os responsáveis pela segurança do trabalho nas empresas? É o empregador? É a CIPA? Muito boa pergunta, Evelyn. Muito boa pergunta. Via de regra, tá, nós temos que todos são responsáveis pela segurança naquele meio ambiente de trabalho, tanto os empregados quanto os empregadores. Mas é óbvio que, por explorar uma atividade econômica, as empresas elas têm um peso maior nessa responsabilidade. Isso bem tranquilo. Sim, e a CIPA? Qual é a participação Também dela? vai ter participação, né, mas aí decorre da própria norma regulamentadora e isso a empresa tem que seguir. Então, mais uma vez, a responsabilidade de constituir a CIPA, de seguir o regramento, é da empresa. E se o empregado se recusa, doutor, utilizar o EPI, né, o equipamento, a empresa é responsável ou o empregado que é responsável se ele sofreu um acidente? Tudo vai depender das circunstâncias do caso, tá? Escorregou. Uma pessoa que trabalhava com a limpeza na empresa, recebeu o seu calçado adequado, sua luva, tudo certinho. Mas, já tendo recebido uma ou duas advertências, não estava utilizando o equipamento, escorregou ali no momento de uma limpeza, enfim. Quem é o responsável? É a empresa mesmo assim? Nesses casos nós temos que analisar especificamente o caso concreto, tá? Mas vou te dar um exemplo. Se nós tivermos ali no PGR ou no PPRA o risco previsto para escorregão, a empresa explora uma atividade econômica que expõe aqueles trabalhadores àquele risco. E em razão de explorar essa atividade econômica, ela tem que cumprir sim com a sua responsabilidade, que é, em caso de acidente de trabalho, ser responsabilizada então, tem que pela indenização. Se observar que o trabalhador não está utilizando o EPI, tem que ir lá e até, de certa forma, afastar o empregado daquela atividade se ele não estiver utilizando isso. Eu trouxe um exemplo muito visível por todos, mas tem outros que é equipamentos, enfim, né? Doutor, Sim. O senhor usou duas siglas aqui que pode rapidamente explicar para quem está em casa, PGR e PPRA. São, assim, bem especificamente, bem rapidamente, são os estudos que se fazem, né? A empresa ela contrata uma empresa, um engenheiro, para fazer os estudos das suas atividades de trabalho, verificar todos os cargos que ela ocupa, né? Então, por exemplo, um padeiro, um auxiliar de cozinha. Esse engenheiro ele vai analisar todos os cargos que a empresa tem à disposição, identificando todos os riscos, biológicos, físicos, ergonômicos, para colocar nesses documentos que a gente comentou, que antigamente era o PPRA e agora é o PGR. Obrigado. Doutor, nós sabemos que para evitar o acidente de trabalho, o ideal é a prevenção e os EPIs, né, é a forma mais correta. Mas o que mais pode ser feito, então, para ser evitado o acidente de trabalho? Muito boa pergunta, Amanda. Os acidentes de trabalho, eles podem ser evitados. Sim, o EPI, acho que me parece que é uma principal barreira física para evitar os acidentes de trabalho. Mas nós temos também fiscalização do uso de EPIs, tá? É fundamental. Treinamento para a operação de máquinas também é fundamental, porque não adianta tu ter o EPI correto se tu não sabe operar corretamente uma máquina, tá? Então, todos esses fatores, eles contribuem para reduzir os acidentes de trabalho. Também a gente sabe que quando se tem o programa de riscos, né? Tem muitas indicações que vão muito além da função do trabalho, como, por exemplo, indicação de locais, uma escadaria, tem que ter aquelas lixas, tem que ter aquela corrimão, etc. Então, não é apenas o trabalho da pessoa, mas também o ambiente onde ela está trabalhando, a iluminação. Corretíssimo. O meio ambiente de trabalho ele tem que ser seguro para que os trabalhadores possam desenvolver sua atividade laboral sem sofrer acidente e sem adoecer. Muito bem. E quais as consequências de um acidente de trabalho ou uma doença ocupacional para o trabalhador? Bom, as consequências elas são muito variadas de acordo com cada caso, tá? Então, nós podemos citar aqui como exemplos mais comuns de acidentes de trabalho, a dor física que aquele trabalhador sofre em razão, por exemplo, de um escorregão, de uma amputação, um dano estético que pode ser ocasionado também por uma amputação,
por queimaduras no rosto, por exemplo, cicatriz, tudo isso vai se reverter em dano estético. Despesas médicas que esse trabalhador tem em razão do acidente de trabalho, ele também pode suportar. A pensão mensal vitalícia, que ela corresponde, essa pensão, ela tem que ser paga, né, no caso, de acordo com a redução da capacidade de trabalho daquele trabalhador graças ao acidente de trabalho. Então, por exemplo, se ele sofreu a amputação de uma mão, ele vai ter uma redução da capacidade de trabalho. E essa redução tem que ser aferida na Justiça do Trabalho e, consequentemente, paga. E quem paga essa pensão vitalícia é a Previdência Social? Não. E nesse caso específico, né, que nós estamos tratando aqui dos acidentes de trabalho, o responsável por pagar essas indenizações, que elas decorrem da responsabilização civil, é do empregador. Tá? Então, é diferente a questão previdenciária da trabalhista. Então, nós vamos ter, inclusive, empregados que recebem um auxílio acidente, um auxílio doença por acidente de trabalho e deveriam continuar recebendo os valores ali da empresa, porque é uma situação que ele teve um prejuízo, ele teve um dano. Muito importante essa dica, né? Então, aí fica o alerta para os empregadores, né? Até uma sugestão que às vezes é cara, mas é ter um seguro, né, de responsabilidade ali para os seus empregados. Se acontecer algum acidente, eles estão pelo menos cobertos, né, com alguma indenização e evita prejuízos maiores para a empresa, né? Exatamente. E, inclusive, doutora, eu queria te perguntar, além dessas indenizações, quais são as outras consequências, então, que prejudicam o empregador? Com relação ao empregador, ele seria responsável, né, por pagar, em tese, todas essas indenizações, caso ele seja o responsável, tá? Porque, em se tratando de acidente de trabalho, como bem pontuado pelo Ivanir, nós temos situações em que o próprio empregado, ele causa o acidente de trabalho, tá? A isso a gente denomina, na Justiça do Trabalho, de culpa exclusiva da vítima. Nesses casos de culpa exclusiva da vítima, o empregador, ele não tem a responsabilização civil, então ele não vai ser condenado a pagar aquelas indenizações. Interessante, muito esclarecedor tudo. Doutor, a gente ouve falar aí uma sigla, eu gostaria que o senhor explicasse para nós o que é o B91. O B91 é o benefício por incapacidade, que é pago pela Previdência Social, né? Então, ele é o auxílio doença por acidente de trabalho. Então, popularmente falando, é quando o cidadão ele se encosta em razão de um acidente de trabalho. Então, o benefício B91 é quando ele se encosta e sofre um acidente de trabalho. Então, sempre que ele está recebendo um benefício, pode dizer que ele está com o B91. Se for por acidente de trabalho, sim. Então tem outros benefícios, então, como por exemplo, o B31, que daí é um auxílio doença comum, que vai ser a ocasião em que o trabalhador ali, que o cidadão, que o segurado, ele adoece, mas não tem relação com o trabalho, não é decorrente de um acidente de trabalho. E, doutor, qual é a diferença entre a doença do trabalho e a doença profissional? Muito boa pergunta, Amanda. Primeiro a gente tem que entender que a doença profissional e a doença do trabalho, elas são um conceito, elas fazem parte do conceito de doença ocupacional, tá? Então, doença ocupacional nós vamos ter duas espécies, que é a doença profissional e a doença do trabalho. Na doença profissional, nós vamos ter um adoecimento que decorre do trabalho e ele tem relação direta com uma profissão. Enquanto no adoecimento, na doença do trabalho, ela vai ser um adoecimento que decorre do trabalho, mas não especificamente daquela profissão que ele exerce. E eu vou te exemplificar agora. Muito importante. Eu queria pedir um exemplo mesmo. Sim. No caso de doença profissional, tá? Que nós vamos ter, então, uma doença que decorre do trabalho e, mais ainda, de uma profissão. No caso de um mineiro que labora ali exposto a sílica, por exemplo. Assim como um frentista de postos de combustíveis. Pode ser. Se todos os frentistas de postos de combustível, eles adoecem, eles têm a mesma doença, aquela doença é uma doença profissional, porque ela decorre daquela profissão especificamente. É esperado que aquele trabalhador desenvolva aquela doença. Se ela não é uma doença que todos os trabalhadores costumam, que se espera que aquele trabalhador vá desenvolver aquela doença, é uma doença do trabalho. Se, obviamente, ela surgiu no trabalho, tá? É muito importante que tanto num caso quanto no outro, que a doença ela tenha origem no trabalho. E faz diferença para fins de benefício ou alguma indenização, se é uma doença da profissão ou doença do trabalho? Para fins de benefício previdenciário, em princípio, não teria nenhum tipo de diferença, tá? O segurado, ele paga o seguro social, então ele teria o direito a receber igual. Para fins de indenização da empresa, no caso, né, também a diferença assim, é muito pequena. Tá? A gente discutiria num processo judicial só se a responsabilidade do empregador ela vai ser objetiva ou se a gente vai ter que comprovar a culpa dele
naquele evento da E tem a ver noite. essa doença profissional com aquelas aposentadorias especiais com tempo reduzido? Pode ter a ver, porque geralmente o empregado que ele está exposto a um risco mais elevado, ele vai ter também, né, o benefício ali de ter uma aposentadoria Mas aí especial. tem mais a ver com risco? Aí realmente tem mais relação com previdência, não teria relação muito especificamente com os acidentes de trabalho. Tá, pode trazer para nós alguns exemplos de doenças que são consideradas como acidente do trabalho. Doença que é considerada acidente do trabalho. Que não são, talvez. Que não são. Que não são. Que não são. As doenças porque assim, as que são as decorrentes do trabalho, como a gente explicou Certo. anteriormente, tá? E as que não são, por exclusão, nós vamos ter as situações em que o trabalhador ele adoece, mas não decorre da sua atividade laboral. Ele não adoece em razão das atividades que ele faz na empresa. Não sendo na empresa, aí a doença não é ocupacional. Dá uns 2 exemplos pra gente. Por exemplo, está jogando futebol e se machuca. Não ocorreu no trabalho, não é acidente de trabalho, não é doença ocupacional. Rompeu um menisco, teve uma bursite, uma tendinite, que não foi em razão das atividades laborais dele, não é doença ocupacional. Eu tive um exemplo. Eu rompi meu tendão jogando futebol, exatamente. Tive uma cobertura previdenciária, fiquei um tempo sem conseguir me locomover, então recebi uma cobertura previdenciária, mas... Né, aí E olha como é bonito o direito, Evanir. Nesse caso que tu comentasse, tu não foi acidente de trabalho Não. porque tu não és profissional, Não sou. atleta profissional. Agora, se é um atleta profissional que se lesiona enquanto do horário de trabalho ou nos treinos, aí sim se enquadraria como um acidente de trabalho. Muito bem, então. Chegamos ao final do nosso primeiro bloco. Continue nos assistindo, que em 30 segundinhos estamos de volta com o Papo Certo. Fiquem aí com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. O Papo Certo está de volta. E aqui nós falamos sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo e saúde. Eu te convido a nos seguir nas redes sociais e enviar a sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp que aparece aí na tela. Lembrando que também estamos ao vivo nos canais digitais. Doutor Felipe, quais são os direitos do trabalhador em caso de acidente do trabalho ou doença ocupacional? Certo. Em caso de um adoecimento ocupacional ou de um acidente de trabalho, via de regra nós temos que as indenizações, os direitos deles, vão ser medidos na exata medida da extensão daquele dano. E o que isso significa? Todo o dano causado, tratamentos médicos, fisioterapias, gasto com medicamento, dano moral, dano estético, pensionamento mensal, enfim, todo o dano que aquele empregado ele suportou em razão do acidente de trabalho deve ser indenizado. Importante aí, empregador, fique atento à dica que eu dei anteriormente, né? Ter um seguro de acidente aí para os seus empregados, para evitar todo esse custo que porventura possa ter, porque a Previdência faz a cobertura previdenciária, mas tudo isso volta para o empregador, todos esses gastos aí com o acidente de trabalho. Doutora, eu queria te perguntar quais são os prazos legais, então, para o trabalhador ele poder requerer, então, a indenização. Certo. A indenização, no caso trabalhista, tá? Para pedir o reconhecimento da responsabilidade civil do empregador, nós temos algumas discussões ali na jurisprudência com relação a isso, mas para não errar, a partir do momento que ele recebe a alta previdenciária, ele contar ali 2 anos para poder buscar as reclamações. Tem entendimento jurisprudencial que é 2 anos após a demissão e tem entendimento jurisprudencial que diz que isso não prescreve, que vai passar a prescrever a partir do momento que ele fizer a perícia na Justiça do Trabalho. Então, são alguns entendimentos jurisprudenciais que a gente tem e para evitar o prejuízo ao trabalhador, se busca, então, a condição mais benéfica, né? Então, a partir do momento do acidente de trabalho que ele vai receber a alta previdenciária, já busca um advogado para, pelo menos, entender os direitos que ele pode ter ali em razão. É importante, então não é 2 anos a partir do momento do ocorrido. Não. E sim da alta
do benefício previdenciário. E por que isso? Porque ele não sabe qual é a extensão daquele dano. Ele não tem consciência de qual é a consequência, a sequela daquele acidente de trabalho. Sem passar pelo tratamento. E sem o INSS dar a alta previdenciária para ele ou converter aquele benefício que ele está recebendo em aposentadoria por invalidez. Então, ele só vai ter ciência da extensão daquele acidente de trabalho nesses 2 momentos. Muito bem. E quais são os deveres do empregador nesses casos? Bom, os deveres são justamente de custear todas essas despesas e custear todas essas indenizações que a gente comentou. Tratamentos médicos, curativos, medicamentos, fisioterapias, tudo que decorrer. Em casos de óbito também nós temos o funeral, que deve ser custeado pelo empregador. Então, todos esses direitos ali, o empregador ele deve ser responsabilizado. Dificilmente a gente vê na prática a empresa espontaneamente cumprindo com esse dever, o que motiva os trabalhadores, então, a buscar o judiciário trabalhista. Diga aqui para o empregador, eu como contador de empresas, eu digo, siga o PGR, porque muitas vezes o engenheiro do trabalho esteve lá, fez todo um laudo, analisou todas as atividades dos trabalhadores, ele deu exatamente uma prescrição daquilo que tem que ser seguido pelo empregador. Para evitar todos esses gastos, é muito mais barato seguir o que diz o programa de gestão de riscos e ter um seguro. Perfeito, perfeito. Só deixa eu pontuar uma situação também, Ivani, que para além dessa questão dos custos da empresa, a gente também tem um custo que é na vida dos trabalhadores. Tá? Esses trabalhadores eles também vão ter um prejuízo, que é justamente a redução da capacidade de trabalho, eles vão sofrer dor física, por exemplo, uma amputação. Então, todos esses custos são do empregado. Ele sofre esse abalo também. Então, para além dessa questão financeira, tem essa questão também dos abalos que o próprio trabalhador vitimado sofre. Perfeito. Agora chegamos no momento da interação com a nossa audiência. Doutor Felipe, então vamos ler aqui as perguntas. O telespectador final 8806, ele quer saber quais são as partes do corpo mais afetadas por acidentes de trabalho. Existem dados sobre isso? Sim, Amanda, sim. Para o nosso ouvinte, ele pode acessar essa plataforma que é o Smart Lab, que é uma iniciativa do Ministério Público do Trabalho, onde ele vai compilar todas as CATs que foram emitidas. Então, no momento que a empresa ela emite a CAT, ela tem que preencher ali qual é a parte do corpo, qual é o CID da doença, tudo isso ela vai preencher. Essa iniciativa, que é o Smart Lab, ela vai condensar todos esses dados e vai nos dar esses dados de forma estatística. Então, para responder a pergunta do nosso ouvinte, a parte do corpo mais afetada é dedos, mãos, pés e joelho. Tá? E a explicação é bem lógica, né? A gente trabalha, a gente faz as atividades utilizando as mãos. Então, vai ser a área que vai ser mais afetada, é a área mais utilizada e, consequentemente, a mais afetada. Aproveitando para complementar, desculpa, Vanessa, traz para a gente, então, o que é CAT? CAT é o comunicado de acidente de trabalho. Quando há ocorrência de um acidente de trabalho, e aí se incluem também as doenças ocupacionais, a empresa ela tem que comunicar para o INSS a ocorrência desse acidente de trabalho. Isso tem diversas implicações, inclusive nas questões tributárias, tá? Então, a empresa ela tem que abrir esse documento, que popularmente a gente fala abrir a CAT, que é justamente comunicar para o INSS, comunicar para a Previdência Social a ocorrência do acidente de trabalho. E se a empresa não fazer essa comunicação, o próprio empregado pode fazer? Pode, De que forma? Pelo site, pelo próprio portal agora, com a modernidade, aí nós temos pelo site, tu pode acessar ali e emitir a CAT, tá? E além do trabalhador, também é importante pontuar que além do trabalhador e da empresa, o médico do trabalho que atende esse trabalhador pode emitir, os familiares da vítima do acidente de trabalho também pode emitir a CAT, pode fazer esse comunicado, o sindicato também pode fazer a CAT, tá? Então, são várias formas que tem de comunicar acidente de trabalho e, via de regra... Sempre foi assim, doutor? Que essas outras, médicos, sindicatos... Sim. Pela lei da 8213, né, que é a lei de benefícios, nós temos essa previsão legal de que... Por quê? Por que liberam para outras, não apenas a empresa? Porque, principalmente em casos de doença ocupacional, as empresas elas não emitem CAT, tá? Então, tem uma situação meio nebulosa, e aí se o trabalhador ele tem convicção e ele já tem um laudo médico dizendo que é um adoecimento decorrente das atividades de trabalho, ele pode fazer esse comunicado. Então, isso é mais uma proteção para o trabalhador mesmo. Para o trabalhador e também para a Previdência, porque tem implicações tributárias. Por exemplo, nós temos as contribuições decorrentes de um acidente de trabalho. Sim. Nós temos atividades que se exploram que elas têm graus de risco. E para cada grau de risco diferente, nós temos um tipo de contribuição. Então, é basicamente a empresa que explora uma atividade que expõe os trabalhadores a mais risco,
ela tem que contribuir mais, porque a INSS já sabe que ela vai ter mais custos, vai ter mais adoecimento, vai ter mais CATs, vai ter mais aposentadorias. Então, esse custo eles já repassam para a empresa. Interessante. Agora, uma dúvida pessoal aqui. Qual é a profissão recordista em registro de acidente do trabalho? Muito boa pergunta. Esse dado a gente também tem no Smart Lab, tá? E em primeiro lugar, assim, isolado durante anos e anos e anos consecutivos, é o técnico em enfermagem. Então, sempre a profissão especialmente em primeiro lugar... Técnico em enfermagem. Técnico em enfermagem. Pois é. Inclusive, descobri esse final de semana que eles não têm um piso salarial. Tem a questão dos enfermeiros também, que estão lutando ali, né, para buscar o seu piso salarial. Exatamente. Então, técnico em enfermagem, você acredita que seja por conta da... Por qual motivo? Eu acredito, tá? Mas aí é uma questão pessoal, não, fora dos dados estatísticos, tá? Que os hospitais, eles são mais regrados com relação ao procedimento de emitir a CAT. Porque a gente sabe que nos casos de um acidente assim, com uma agulha, com um objeto perfurocortante, os hospitais eles têm que dar aquela assistência para os trabalhadores, fazer testes, e se tem algum risco de infecção por HIV, por hepatite B, eles são mais rigorosos, mais criteriosos nessas situações, e acredito que, em razão disso, que esteja em primeiro lugar. Talvez porque eles sejam os hospitais, clínicas, enfim, os que mais notificam realmente. Né? Perfeito, perfeito. Nós recebemos muitas perguntas, mas eu vou tentar ao menos uma, porque temos mais uns 2 minutinhos de programa. Olá, tudo bem? Estou assistindo o programa e tenho uma pergunta para o Dr. Felipe Scherer, a quem já parabenizo pelas ótimas explicações. Uma pergunta para o Dr. Felipe. Quanto tempo demora a tramitação de um processo até que seja determinada essa pensão? A pergunta é do Felipe Faoro Bertoni. Muito obrigado pela pergunta. É uma pergunta também realmente muito interessante, tá? O tempo de tramitação de um processo, ele é extremamente variável, tá? Isso a gente não tem, como advogados, como dizer exatamente qual é o tempo de tramitação de um processo. Porque isso varia de acordo com cada juiz, de acordo com cada perito, de acordo com cada vara do trabalho. Então, por exemplo, em Porto Alegre nós temos 30 varas do trabalho. Especificamente para acidente de trabalho nós temos uma, tá? Mas a gente não sabe qual é o ritmo que o processo vai andar. Os advogados, quando eles vão atuar num processo judicial, eles têm prazos para cumprir. Já o judiciário, ele não tem. Ele vai atuar de acordo com o volume de trabalho que eles têm para atuar. Tá? Então, é difícil de apontar assim, com precisão qual é o tempo de tramitação de uma ação. Perfeito. Doutor Felipe, eu quero te agradecer pela tua presença aqui no nosso programa. Muito obrigado, Amanda. Evanir, é um prazer estar aqui com vocês e já me coloco à disposição. Bem, eu agradeço também a vocês de casa por terem nos assistido e lembro que o Papo Certo é reprisado às 7h30 da manhã. Então, até amanhã, 20 horas, estaremos aqui com o Papo Previdenciário. Estará conosco o Dr. Marcelo Tassinari e vamos falar sobre aposentadoria do servidor público. Estaremos esperando todos vocês. Até lá!